Não há licença para matar, a questão do confronto. Ninguém defende uma política de confronto. Não é essa a ideia da segurança pública, botar policiais e criminosos resolvendo conflitos a tiros. Agora, os conflitos podem ocorrer. Em eles ocorrendo, eles têm que ter um regramento jurídico adequado. Não acho que um policial, por exemplo, deve esperar levar um tiro de fuzil para daí poder começar a pensar em reagir. Senhor ministro, eu quero primeiro falar sobre o Estatuto do Desarmamento. No Brasil, as estatísticas mostram que mais de 60 mil pessoas são vítimas de homicídio no Brasil. E mais de 70% desses homicídios são praticados com armas de fogo. E o governo que Vossa Excelência aqui representa baixou um decreto flexibilizando a posse de armas. Isso, no meu ponto de vista, tem uma contradição com o fato de que, após a implementação do Estatuto do Desarmamento, como disse a própria senadora Elisiane, nós tivemos uma redução do número de mortes violentas no Brasil. Eu quero primeiro perguntar a Vossa Excelência qual foi o estudo que embasou a decisão do governo para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, qual a evidência científica que o governo apresenta de que essa flexibilização vai reduzir o número de homicídios por arma de fogo e também não aumentar o caso de feminicídios no nosso país. Minha segunda pergunta diz respeito ao pacote anticrime, que, ao meu ver, ele introduz novos tipos penais, ele promove aumento de penas, ele dificulta a progressão de penas, ou seja, é um projeto que está diretamente vinculado a uma política de ampliação do encarceramento no país, que é hoje algo questionado. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Não seria o caso de incluir nesse projeto, pelo menos no que diz respeito à lei sobre drogas, uma clara definição, inclusive com a definição de quantidades que possam caracterizar o traficante e o usuário e, com isso, nós reduzirmos o encarceramento no nosso país de pequenos aviões, de pequenos... Nem diria de aviões ou pequenos traficantes, mas de usuários, que é o que acontece hoje no nosso país. O outro ponto em relação ao pacote anticrime é essa licença para matar que o pacote dá quando fala de legítima defesa para o agente policial em situações onde há um eminente risco de conflito armado, como se ele tivesse a capacidade de adivinhar se vai haver ali um conflito armado ou não, ou então se ele for dominado por forte emoção. Isso vai contra, inclusive, o posicionamento do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, do Conselho Superior de Justiça, de várias polícias que aboliram o termo e a prática do auto de resistência ou da resistência seguida de morte, o que muitas vezes abre espaço para que grupos de extermínio se escondam por trás desses argumentos, né, para matar. E eu acho que esse pacote, ele permite, ele dá essa licença para matar, num país onde temos a polícia que mais mata e que mais morre, não é? Então eu também questiono isso, se isso tem fundamento científico, se isso está embasado em quê. O terceiro ponto que eu faço é: Vossa Excelência fala muito que a corrupção é responsável por retirar bilhões de reais de recursos públicos, e isso é verdade. Mas não seria o caso de Vossa Excelência colocar no pacote também um outro problema que retira muito mais recursos públicos do país, que é a sonegação? Tantos são os admiradores do governo dos Estados Unidos, nesse governo, poderia, num pacote como esse, incluir a temática da sonegação, que retira 2,5 vezes o que a corrupção retira de recursos públicos. E, por último, eu queria perguntar a Vossa Excelência
O que é que justifica o ministro da Justiça do Brasil e o presidente da República fazerem, durante uma visita oficial aos Estados Unidos, uma visita à CIA, um órgão de espionagem responsável, em parte, pelo golpe de 64 e por tantos outros golpes realizados no mundo? Obrigado. Obrigada, senador. Último deste bloco, senador Messias. Messias de Jesus. Senhora presidente. Do senador Humberto Costa, aqui rapidamente, eu já adiantei algumas respostas, não é? Não há licença para matar, a questão do confronto. Ninguém defende uma política de confronto. Não é essa a ideia da segurança pública, botar policiais e criminosos resolvendo conflitos a tiros. Agora, os conflitos podem ocorrer. Em eles ocorrendo, eles têm que ter um regramento jurídico adequado. Não acho que um policial, por exemplo, deve esperar levar um tiro de fuzil para daí poder começar a pensar em reagir. Então, o que se coloca como uma situação de iminente risco é a possibilidade dele agir preventivamente, tanto para protegê-lo ou um terceiro, contra uma iminente agressão. Mas, de nenhuma forma, ele provocar, ser um agente provocador dessas agressões, fora nessa situação de específico risco. O projeto foca na criminalidade mais grave, não é mera política de encarceramento. A questão da CIA, falando muito rapidamente, foi para discutir, eles têm informações de inteligência sobre principalmente questões relacionadas a terrorismo. Essa é uma preocupação mundial, é uma visita absolutamente normal, não existe nenhum problema em relação a isso. A questão da posse de armas, e aqui também adianto uma resposta, uma pergunta que foi feita pelo senador Humberto Costa. O presidente Jair Bolsonaro foi reeleito e ele havia feito essa promessa de flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Foi um resultado das eleições e ele cumpre uma promessa presidencial, né? Então, assim, não há um grande incremento na circulação de armas no país, mas houve um atendimento de anseios de pessoas que muitas vezes se sentem mais protegidas tendo a posse de uma arma de fogo em casa. É uma posição razoável, eu acho que tem que se respeitar a posição dessas pessoas, essas ansiedades, ainda que muitos não queiram ter, alguns querem, né? Muitos querem, e foi uma resposta a esse tipo de solicitação. Bom, eu queria só quebrar alguns tabus, né? A gente sempre fala no Brasil que quanto mais escolas sendo construídas, menos presídios são necessários. E eu queria só colocar isso não é uma verdade, porque nós temos como exemplo aí os Estados Unidos, a qual eu estou lá há 20 anos, nós temos lá escola para todo mundo, não falta escola para ninguém, nós temos trabalho para todo mundo, até quem está ilegal tem emprego nos Estados Unidos, e temos a maior população carcerária do planeta. Então, nós temos que quebrar esse tabu no Brasil, porque o Executivo, ele acredita que se ele construir presídios, novas celas, ele foi incompetente na geração de empregos e na abertura de escolas. Nós temos que a sociedade brasileira acabar com esse tabu, porque uma coisa não é ligada à outra. Quem decide cometer crime é uma porcentagem muito pequena que foi por falta de oportunidade. A grande maioria é porque quer os caminhos mais fáceis. Então, esse é o primeiro tabu. Segundo, sobre a posse de armas. Eu queria fazer um desafio aqui para aqueles que discordam da posse de arma, que pudesse botar na frente da sua casa uma placa escrito: aqui nós somos contra a posse de arma. Porque na minha casa está em uma placa escrito: aqui nós possuímos armas, somos capacitados a utilizá-lo. E eu queria só para vocês poderem entender, o assaltante, o criminoso, quando passar pela minha casa e passar pela casa do vizinho, que ele colocou a placa lá, que ele é contra a arma, com toda certeza, eu não precisava nem responder para vocês, que ele iria optar em invadir a casa de quem está desarmado e não a casa de quem está armado. O exemplo claro que nós poderíamos fazer é que dentro dessa sala, todo mundo aqui armado, a sala do lado, todo mundo desarmado. O criminoso vai escolher qual sala para invadir. Então, a posse de arma é nosso direito de proteção da nossa vida e da nossa família, assim como é exigido que tenha um extintor de incêndio nas nossas residências, porque não tem como ter um corpo de bombeiro, um bombeiro militar em todas as portas das casas no Brasil. Senador Marcos Duval, eu agradeço as considerações gentis.
De fato, Vossa Excelência tem razão, não existe uma correlação entre pobreza e crime. Nós temos aí, inclusive, o crime de colarinho branco, que é uma prova cabal de que não existe correlação. Até dando continuidade na fala do ministro, o desarmamento no Brasil só acabou tirando a arma do cidadão de bem. O criminoso continuou armado e em nenhum lugar do mundo, isso é uma utopia, achar que uma lei de desarmamento vai desarmar os criminosos. Isso esquece que em nenhuma parte do mundo isso aconteceu. E o cidadão honesto armado, o cidadão de bem armado, ele é uma força aliada da polícia. Então, quando uma mulher ou até minha vizinha começar a ser agredida ou violentada pelo seu marido, eu estarei lá intervindo a favor dela. Então, vamos pensar que o cidadão de bem armado é quase uma porcentagem irrisória de pessoas que tinham a possibilidade e foram concedida a permissão de uso de arma de fogo e se envolverem em crime. É quase zero essa estatística e eu desafio vocês buscarem aí pelo Brasil quem que teve a permissão de posse e porte que se envolveram em crime. Então, hoje nós somos uma força aliada da polícia, a primeira intervenção para casos principalmente de agressão a mulheres.